A atriz Luana Piovani recebeu R$300 mil do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central para gravar um vídeo criticando a proposta de emenda à Constituição que visa conceder autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central. A contratação foi aprovada em reunião do Conselho Regional do Sindicato no Distrito Federal, segundo o levantamento da Folha. E o vídeo foi publicado no Instagram da atriz com a hashtag Publi. A PEC propõe transformar o BC em empresa pública com autonomia financeira e orçamentária, sob supervisão do Congresso Nacional, ampliando a autonomia operacional já existente desde 2021. Depois, a atriz se manifestou pelas redes sociais, ironizou as críticas de notícias que levantavam aí a contestação sobre ter sido paga para fazer o vídeo e reiterou que só promove o que consome e concorda, finalizando com a frase: "Não gostou? Deita na BR". Vamos ouvir. Quando vocês olham uma publicação e tem lá no final uma hashtagzinha, aquele simbolinho do jogo da velha, sabe? Isso. Escrito Publi, é a abreviatura de publicidade. Publicidade, tá? É lei, o que eu acho super importante. É super importante que todas as publicidades sejam óbvias, que estão sendo publicidades. Isso é super importante para o consumidor saber, tá? Boa noite. Ah, e tem outra coisa. Talvez vocês não saibam, aí eu vou contar. Eu só vendo o que eu consumo. E eu só falo o que eu concordo. Eu não acho inteligente privatizarem o nosso Banco Central. Não gostou? Deita na BR. E aí, Mayara Rani, agora sim queremos ouvir você. Bom dia mais uma vez. Bom dia, espero que agora estejam todos me ouvindo. Bom dia para todos os nossos colegas de bancada, para quem estão nos assistindo. Esse vídeo da Luana Piovani chega a dar uma dor no coração, né? A falta de noção que ela tem. Essa situação toda, ela deveria quase ser um verdadeiro estudo de caso, né? De como que o governo utiliza da classe artística para se autopromover ou para movimentar a sociedade com diversas narrativas distorcidas para conseguir aquilo que ele quer. Vamos combinar, o que a Luana sabe sobre economia? Né? Será que ela consome isso mesmo? Eu duvido muito. No vídeo dela, ela chegou a apontar, o vídeo original, né, alguns economistas que são contra a PEC para tentar gerar uma certa autoridade sobre o assunto, e inclusive um deles é o Beluso. Para quem não sabe, o Beluso ele é conhecido como o pai da nova matriz econômica que a Dilma usou no governo dela, que é a mesma política que acabou destruindo o Brasil, que levou a gente para a maior recessão que nós já tivemos nas últimas décadas. Só que para ela, fica claro que foi mais um trabalho, né, para Luana Piovani, onde ela recebeu um roteiro e ela gravou aquele roteiro. Isso é um grande desserviço para os brasileiros, né? Infelizmente, ela forma opinião, e ela forma opinião de pessoas que, na grande maioria das vezes, não fazem a menor ideia do que está acontecendo, né, no ambiente institucional, no ambiente monetário do país. Então, é uma falta de responsabilidade gigante. Ela falar que ela concorda com o que ela está falando é pior ainda, na verdade, né? Se fosse só um trabalho, seria melhor do que, de fato, ela concordar com o que ela está falando. Para além do valor ridículo gasto nessa publicidade ideológica, a gente precisa deixar claro aqui o que está em jogo. O Banco Central hoje, ele gerencia sistemas de alta complexidade crítica. Então, eles têm o PIX, a Selic, o Drex. E, atualmente, ele depende do orçamento do LOA, que é inteiramente controlado pelo Poder Executivo. Então, por causa disso, o Banco Central está sofrendo com congelamento de investimentos de TI, consequentemente, ele está perdendo cérebros, né? Os profissionais essenciais estão indo para o setor privado. Então, quando a gente fala de um Banco Central tecnologicamente defasado,
Isso acaba aumentando o risco operacional do sistema financeiro e isso impacta a vida de todos nós, porque isso vai se traduzir automaticamente em um aumento do spread bancário para todo mundo, ou seja, os bancos vão começar a cobrar mais juros do tomador final, porque o ambiente de liquidação, de fiscalização do nosso sistema, ele vai perdendo a eficiência. Então, é vergonhoso ver essa mulher falando, né, sinceramente, porque ela está falando aquilo que ela não sabe e ela está trazendo essa desinformação sobre uma privatização do Banco Central que não vai acontecer. Pelo contrário, né, a gente precisa, ao máximo, desvincular as nossas instituições do governo. Essa é a forma de proteger a nossa moeda e, consequentemente, o nosso poder de compra. E aí, para finalizar aqui, uma questão de extrema relevância, né? Por que o governo está querendo tanto a não autonomia orçamentária do Banco Central? Porque hoje o Banco Central, ele custa muito menos do que ele gera de receita. Então, o orçamento operacional do Banco Central, ele fica ali na casa dos 4 bilhões de reais. Só que ele gera dezenas de bilhões de reais ao ano, né, com receitas de fiscalização, de taxa do sistema, de senhoriagem, né, que é o lucro da própria emissão da moeda. Só que hoje, todo esse dinheiro ele vai direto para o Caixa Geral do Tesouro, né? Então, o governo ele usa esse dinheiro para gastar como ele quiser, financiando emenda parlamentar, custeando essa máquina pública que é extremamente inchada. Então, a verdade mesmo é que o governo ele não está preocupado com o cidadão, isso já é óbvio, a gente fala direto aqui, mas ele está, na verdade, desesperado para não perder mais uma fonte de receita dele, né? Operando em cima de nós, brasileiros, da destruição da nossa moeda, né? O risco de destruir a nossa moeda e continuar, inclusive, destruindo o nosso poder de compra. Dani. Tem o Marcelo Rocha Monteiro e Marcelo Suano para ouvir também, começando pelo Marcelo Rocha Monteiro. Ô Daniel, que coisa lamentável esse vídeo dessa senhora, né? Porque, veja, ela diz assim, olha, quando tem essa palavrinha publi, isso é publicidade. Minha senhora, a senhora pode fazer publicidade de sabonete, de comida para cachorro, de remédio para pulga de gato. Né? O que a senhora fez não é venda de sabonete, a senhora vendeu a sua opinião política. Quando se tem uma opinião sobre um tema de interesse público, né? Seja política de segurança pública, seja política de educação, de saúde pública, seja a política monetária, né? Como é a questão do Banco Central, se a senhora tem uma opinião, a senhora defenda essa opinião publicamente de graça. Né? De graça, não é vendendo essa opinião, isso é uma vergonha. Isso não é, repito, isso não é venda de sabonete. Né? Isso só reforça uma frase que se repete com muita frequência no debate político brasileiro, que é a seguinte, não existe petista grátis. Né? O sujeito defende os pontos de vista favoráveis ao governo, favoráveis ao PT, favoráveis ao Lula, né? Mediante remuneração, o que é vergonhoso. Não é vergonha nenhuma receber dinheiro para fazer propaganda de sabão em pó, mas para defender um ponto de vista político, uma opinião que tem relevância no debate político, tem interesse público, é vergonhoso, absolutamente vergonhoso. Marcelo Suano. Daniel, são várias camadas de tudo isso que ela apresentou. Mas eu vou começar levando em consideração a razão pela qual alguém recebe uma determinada quantia para emitir opiniões ou para vender produtos. Primeiro, o alcance. Segundo, a credibilidade. É muito curioso, quando você compara aquilo que ela está dizendo, que ela fez uma publicidade vindo de alguém que pagou para que ela exercesse essa tarefa, comparativamente com outros que assim o fazem, seus serviços são baratos, ouviu? Porque o primeiro é um dinheiro que vem de fora e quando a gente compara parece que o seu preço está cada vez menor, talvez pela falta de credibilidade. Mas é interessante que, como a Mayara falou, eu peço por favor que me corrija, porque ela é uma economista, o fato dela emitir opiniões sobre uma tal de privatização do Banco Central, não me parece que essa seja a questão. A questão que está em voga é apenas arranjar formas de que o Banco Central
cumpra o seu papel enquanto Banco Central e não como instrumento de política econômica de governo. Essa é a necessidade, fazer a desvinculação. Por razão pela qual, quando você observa, o que se quer, afinal de contas, quando se fala autonomia ou independência do Banco Central, que não haja qualquer interferência ao ponto de ter o pessoal do PT ou o pessoal da esquerda que diz o seguinte: Banco Central faz parte e é um dos instrumentos essenciais para que nós possamos garantir a nossa política econômica. Não é isso que é a função do Banco Central, e aí eu que peço que me corrija se eu estiver errado. A função de um Banco Central é tratar da saúde da moeda. Saúde da moeda é fazer com que a moeda ela represente aquilo que está escrito nela, porque uma moeda não é um pedaço de papel nem um pedaço de metal. Uma moeda é uma informação e ela só tem credibilidade quando essa informação corresponde à realidade que ele está dizendo. E como que você vai ter essa saúde garantida se um governo acha que o papel desse Banco Central não é preservar essa saúde, mas apenas fazer como um instrumento, uma secla ou qualquer coisa que seja, aquilo que é necessário para o governo para estar justificando as suas burrices, porque é isso que a gente identifica nas políticas econômicas do governo. E aí que está a grande questão. Ela se mete em algo que ela não entende para defender algo que ela não acredita, porque se ela entendesse, ela jamais acreditaria nas bobagens que ela falou. E o pior de tudo, ela fala de algo em que, para nós, é essencial impedir que o governo estrague o Banco Central, apesar de, para este governo, ele está se lixando se o Banco Central é independente, autônomo ou não. O que ele quer é apenas ter a capacidade de botar o dedo e ter um pau-mandado seu para cumprir as suas ordens. Essa é a grande angústia do Lula. Essa é a grande angústia da esquerda e do PT. Não é a autonomia do Banco Central ou a independência do Banco Central. É o que é possível fazer para que lá dentro haja pessoas que não vão trabalhar tecnicamente, mas politicamente segundo as ordens que virão do governo. Aí é que está a charada. Talvez uma das coisas que deveria começar a mudar para essa independência é acabar com que os diretores e presidentes do Banco Central sejam indicados por presidente da República. Eles têm que ser indicados por segmentos econômicos, pela sociedade, pelos bancos, mas nunca por um presidente da República.